técnico, mas não vai impedir da gente falar. Olhando os nossos PowerPoint aqui nas telas ao lado. Como nós estamos começando ainda o ano, nós vamos fazer algumas reflexões sobre este ano que começa, sobre as nossas crendices, que nós costumamos, não sei se o som está bom aqui, tá bom? Tá? Costumamos fazer, para que a gente faça uma reflexão da nossa evolução, como nós estamos evoluindo. E nós começamos exatamente com o tema da nossa palestra, que é Ano Novo, Vida Nova. Não é? Nós já ouvimos ou já dissemos esta frase milhares de vezes. Sempre que o ano vai começar, nós começamos exatamente usando esta frase. O objetivo do nosso estudo de hoje, nós elencamos em 3. O primeiro deles é que nós possamos ter uma maior satisfação com a nossa vida. O segundo é que nós possamos olhar para trás com uma sensação de felicidade. E o terceiro é que nós possamos ser melhores em 2019. Como eu disse, nós estamos trabalhando a nossa evolução. Aquilo que já passou, o que foi de 2018 para trás, muitas vezes nós ainda carregamos conosco, como nós vamos ver ao longo da nossa palestra. Portanto, quando nós falamos Ano Novo, Vida Nova, a gente tem a ideia de que no próximo ano a nossa vida vai recomeçar. Nós temos esse pensamento, todos nós, no dia 31 de dezembro, não é? Essas frases, é claro, elas nos trazem esperança, nos trazem sonhos, nos trazem desejos e nos trazem aspirações. Mas, afinal de contas, qual é o real sentido de todas essas palavras que nós acabamos de falar? É a insatisfação e arrependimento por aquilo que gostaríamos de ter feito e não fizemos. Normalmente, quando chega dia 31, o clima da época, alguns são tomados por uma ligeira tristeza, às vezes uma ligeira depressão, não é? E a gente começa a reflexionar. Puxa, eu poderia ter feito tal coisa, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito aquele outro. E a gente vai protelando essas mudanças. Portanto, o sentido disso tudo é essa insatisfação que muitas vezes nós carregamos no último dia do ano. Portanto, muitas vezes nós comparamos a nossa vida como se fosse um cronômetro. Nós ligamos ela no dia 1º de janeiro, dia 31, a gente desliga o cronômetro e tudo acabou. Na verdade, não é assim. A nossa vida não se resume num contar de tempo cronométrico. Muitas vezes, nós colocamos janeiro como o mês oficial da mudança, o mês oficial da esperança. Entretanto, todos continuamos com a mesma vida que supostamente acabou no ano anterior. Nós não mudou nada. Houve os dias de festas, etc., mas quando chegamos dia 1º, tudo continua do mesmo jeito, não é? Nós voltamos da festa para a nossa mesma casa, temos o mesmo carro, muitas vezes o mesmo trabalho, e tudo continua do mesmo jeito. Portanto, o ano que se inicia é novo. Isso é uma verdade, não é? Mas nossa vida é a mesma. A nossa vida não mudou.
temos as mesmas manias, a mesma personalidade e os mesmos problemas. Apenas houve uma mudança na contagem do tempo. Entretanto, onde está a tal vida nova que nós começamos falando no início? A vida nova vai depender de decidirmos que algo dentro de nós, de verdade, vai mudar. Como nós falamos, o objetivo do nosso estudo exatamente é esse. É nós analisarmos como nós estamos, o que nós fizemos e como nós nos propomos a ser no ano novo que está começando. O que acontecerá durante o ano que começa não vai depender da cor da roupa. Nós temos muitas crendices, né? Ainda somos pequenos, mas aos poucos, principalmente nós que trabalhamos no Espiritismo, estudamos o Espiritismo, praticamos o Espiritismo, nós temos outras considerações a respeito disso. Mas a grande massa ainda acredita nisso. Não, qual é a roupa deste ano? Tem que ser vermelho, ou tem que ser amarelo, ou tem que ser azul. E nós colocamos a nossa esperança exatamente em algo materializado, não é? Não vai depender também do que nós comemos. São crendices que nós carregamos dos nossos antepassados e que ainda trazemos, porque não havia o conhecimento que nós temos hoje, que a doutrina nos dá. Você tem que comer, não sei se são 9, parece 7 uvas, não é? Eu não sei bem, mas você tem que comer alguma coisa, você tem que comer lentilha, você tem que comer isso ou aquilo. Não tem nada a ver, não é? Não vai depender também dos lacinhos, das flores ou das velas, e principalmente do pulo das 7 ondas, não é? Nós fazemos questão desse ritual. É algo, como eu disse, que nós trazemos. Nós ainda estamos evoluindo. Nós ainda nos fixamos nesses aspectos materializados. É ruim? Não, não vai fazer mal para ninguém, não é? Mas para nós que estamos em processo evolutivo, nós temos que nos preparar para essa mudança. Eu vou dizer, olha, não vá pular as 7 ondas. Não, você quer pular as 7 ondas? Pula, não vai fazer mal nenhum. Mas isso não vai alterar em nada aquilo que nós pretendemos ser do ano que termina para o ano que começa e para o futuro, não é? Portanto, não vai depender de nada assim. Vai depender de quê? De quem escolhermos ser por dentro. Isso é que é importante. Vai depender da nossa coragem em abandonar pensamentos e atitudes negativas que nos vêm fazendo mal. Isso, sim, é importante. Nós muitas vezes mantemos pensamentos, atitudes de negativismo, e isso vem nos fazer mal, vai nos fazendo mal, e vai minando não só a nós, mas aqueles que estão em torno de nós também. Porque começa a se ter um exagerado pessimismo em relação a tudo. Está calor? Se tiver calor, a gente mexe com um pouquinho no ar. Estão sentindo calor? Não? Senão a gente manda abaixar mais um pouquinho aí. Eu também estou meio encapadinho aqui. Portanto, vai depender da nossa coragem em abandonar esses pensamentos, da nossa criatividade em nos permitir ser maior, da nossa ousadia de arriscar ser alguém melhor e ir para além da mera repetição. Arriscar ser alguém melhor, maior. Nós estamos nesse processo evolutivo. Nós estamos cumprindo uma etapa da nossa evolução. Por isso nós estamos encarnados nesta época. Não sabemos quantas outras nós vamos ainda encarnar, né? Nós ainda somos imperfeitos. Nós estamos trabalhando exatamente para sermos melhores.
Por isso, a vida nova vai depender de quê? Das nossas atitudes. Porém, não basta ter uma boa intenção. É preciso que nós tenhamos o quê? Uma ação, que nós transformemos tudo isso em ação. Como eu disse aí, a vida está passando, podemos seguir infelizes até o seu fim, apenas cultivando boas intenções. Não, eu tenho boa intenção, mas se eu só cultivar essas boas intenções, não vai acontecer nada. Eu tenho que transformar isso em ação. Essas ações são as sementes que nós vamos semear o nosso novo caminho. Por que semente? Porque aos pouquinhos, nós não vamos querer que ninguém mude da noite para o dia. É uma semente, é algo plantado todo dia, aos pouquinhos. Bom, eu fazia dessa maneira, mas amanhã eu vou tentar fazer melhor. Vai haver tropeços, vai haver quedas? Vai sim, porque isso não é fácil. Nós temos hábitos que nós trazemos de outras existências, carregamos elas nesta aqui. Mas aos poucos, nós vamos subindo degrau após degrau para que nós possamos, aos poucos, ir evoluindo. Portanto, não é errado ter esperanças. É claro que não é. Pelo contrário, ela traz o sonho de um futuro melhor, nos dá forças para seguir em frente. Como eu disse no início, o que é que nós estamos questionando? Nós estamos questionando não a presença da esperança, mas a ausência. Quantas pessoas, quantos de nós conhecemos que perderam a esperança, não é? Não acham mais motivo para viver. E com isso entram num processo depressivo, num processo que pode chegar, inclusive, ao suicídio, como nós já tratamos deste assunto, e os outros colegas também aqui. Porque a gente vai entrando nesse processo de desesperança e nós vamos adoecer. Portanto, a esperança não deve aparecer somente à meia-noite do dia 31 de dezembro, e sim nos acompanhar em todos os dias do ano. As mudanças devem acontecer quando algo não está no seu devido lugar. Nós temos que analisar a nossa vida, temos que analisar como nós estamos conduzindo a nossa vida e olhar o que não está no seu devido lugar. Com isso, essa esperança, ela não deve acontecer após a queima dos fogos ou depois que as 7 ondas passarem. E sim quando as oportunidades surgirem. Seja ela em janeiro, seja ela em março, seja ela em novembro. Qualquer mês é um mês para que nós possamos operar essa mudança dentro de nós. Portanto, tenhamos esperança, mudemos, mantenhamos nossos sonhos, mas o façamos sempre que pudermos. O dia 1º é só mais um dia após o outro. Janeiro é só mais um mês. Como nós dissemos, nossa vida é um ciclo de anos, não de meses. Como eu comentei, nós não sabemos por quantas existências nós já passamos. Qual é a nossa encarnação atual? Talvez a milésima, quem sabe, não é? E a gente ainda está aqui caminhando, tentando mudar, tentando ser melhor. Isso faz parte do processo evolutivo de todos nós. Por isso, não é o passar do tempo que nos vai fazer mais felizes, e sim algo dentro de nós que decida que é tempo de mudança. Não adianta, como eu disse, nada daquelas crendices que nós trazemos. Se nós não decidirmos mudar, nada vai acontecer. Não é uma tarefa fácil. A mudança, ela é difícil. Ninguém está dizendo que nós vamos sair já daqui batendo asinhas
né? E já tudo funcionando. Não é assim. Por quê? Porque nós trazemos dentro de nós ainda toda aquela carga de vidas passadas. Somos colocados numa família onde nós vamos ser burilados, onde nós vamos ser testados todo dia. E aí está o começo da mudança. Quando no primeiro embate eu saio gritando, saio batendo porta, eu tenho que recuar e começar então a pensar, não, amanhã eu não faço mais isso, amanhã eu não grito, amanhã eu não bato mais a porta. É dessa maneira que a gente vai começando, porque dentro de nós ainda existe muito orgulho, existe muita vaidade, nós achamos difícil pisar em cima disso, é muito difícil. Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando. Hoje estamos na Casa Espírita estudando, trabalhando para sermos melhor. Já mudamos, é claro. Se nós analisarmos, formos fazer uma reflexão de como nós agimos há 10, há 15 anos, nós vamos achar até ridículas nossas atitudes. Hoje nós dizemos, puxa, mas como eu fui capaz de tomar aquela atitude daquela maneira? Então isso prova que a gente avançou, que a gente andou um pouquinho no caminho. Portanto, muitas vezes nós colocamos todos esses nossos pensamentos, aquilo que nós pretendemos, numa listinha, né? Aqui nos Estados Unidos, principalmente, se gosta muito de fazer isso, mas já está se disseminando isso por todos os países, né? É claro que essa lista ela pode ser uma ideia interessante, mas muitas vezes nós fazemos listas de intenções esperando que alguém faça aquilo tudo acontecer. Nós botamos lá embaixo de alguma coisa, da nossa santinha, da nossa vela, nos fiamos no pulo das 7 ondas, nos fiamos no lacinho que nós amarramos no nosso braço, e achamos que está resolvido o problema. Eu já escrevi, eu quero fazer isso. E pronto, vai acontecer porque eu estou colocando em terceiros as minhas intenções. Portanto, nós achamos que alguém vai tomar conta dos nossos pedidos. Pensamos, alguém tem que fazer isso dar certo. Por isso nem passa pela nossa cabeça que é a nossa lista, e nós é que precisamos lutar para que ela se torne real. E a gente fica sempre ouvindo, não, ano passado eu fiz, este ano, mas este ano vai, este ano não tem jeito, eu vou botar para funcionar, né? Este ano eu vou começar na academia, este ano eu vou fazer um regime, este ano eu vou fazer tal coisa, eu vou estudar, eu vou entrar para uma faculdade. Aí o ano passa rápido. Tudo recomeça lá no dia 31 de novo e a gente fica sempre marcando o passo sem transformar, como eu disse antes, em ação essas atitudes. Escrever nossa listinha não faz mal, mas que nossos pedidos sejam coisas como brincar mais. Nós esquecemos, nós levamos a vida muito a sério, nós esquecemos de brincar. Não é porque somos adultos vamos deixar de brincar. É muito importante que a gente volte a ser um pouco criança, né? Desculpa, eu passei aqui. Rir mais. Nós esquecemos também, né? As crianças, basta a gente olhar uma criança de meses, ela já abre um sorriso lindo para nós. E a gente muitas vezes esquece de sorrir. A gente começa a aprender a ficar, por alguns motivos, a gente começa a fechar a nossa expressão e a gente olha para as pessoas muitas vezes e diz, puxa, mas essa pessoa está tão amarga, está tão difícil. A gente vai em algum lugar para ser atendido e aquela pessoa está com uma expressão totalmente carregada, tensa, porque não trabalha esses músculos que são mais fáceis de serem trabalhados da face, que é o sorriso, não é? Abraçar mais. Nós brasileiros temos esse costume, né? Nós
nos aconchegamos. Isso é muito importante, porque é uma troca de energia, é uma energia boa que um passa para o outro. E a gente muitas vezes esquece desse pequeno detalhe. Na nossa família, muitas vezes, quantas vezes nós passamos sem dar um abraço na esposa no marido, num filho, num parente. A gente tem que relembrar muito isso. Elogiar mais, nós gostamos de mostrar os defeitos. Apontar o dedo é muito fácil. A gente critica, a gente põe defeito, mas quando é na hora de dizer, não, muito bem, você fez isso, você merece, etc., etc., a gente quase que esquece do elogio. Não é? Perdoar mais, a gente bate bastante isso nos nossos trabalhos aqui no centro. O perdão é muito difícil, ele tem que ser exercitado, porque nós não estamos nem ainda 1% perto do mestre, não é? Que sabendo que Judas ia traí-lo, perdoou Judas. Será que nós teríamos agora, neste instante, já esta capacidade? Difícil, não é? Nós ainda temos que trabalhar. Eu perdoo. Mas será que você perdoou realmente? Será que aquilo saiu de dentro de você e você tirou aquela garra que estava segurando dentro de você, o seu coração? É muito difícil. Falar é fácil. Nós aqui podemos falar 1 hora sem parar sobre perdão. Mas tornar isso realidade é muito, muito, muito difícil. Portanto, requer trabalho. Agradecer mais. Muitas vezes a gente chega para dormir, bota a cabeça no travesseiro e já pega no sono, então fica ainda vendo as últimas mensagens que mandaram para a gente e já dorme cansado. Não é? Esquecemos de dizer um obrigado, meu Deus, por mais este dia, por esta noite que começa. Não só para Deus, mas para todos. O muito obrigado que deve ser dito a cada instante. Isso nos traz um bem-estar muito grande. Passear mais, né? Nós nos envolvemos tanto nos nossos trabalhos que não temos tempo. O domingo e o sábado passam velozes. A gente não muda o nosso planejamento para dizer, não, hoje eu vou para a praia, hoje eu vou a um cinema, hoje eu vou assistir um filme, uma peça. A gente vai se envolvendo de tal maneira que quando nós percebemos, já passou. E a gente deixou de fazer as coisas que a gente gostava. Que nós possamos ser melhores pais, isso é um grande objetivo. Melhores maridos, melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, e a lista seria interminável. Isso é muito importante para o nosso passo na evolução. Muitos de nós ainda estamos acomodados com aquele desgosto amoroso. Nós gostamos de curtir uma separação. Ficamos com aquilo tempos e tempos. Um divórcio, por exemplo, e ficamos martelando aquilo. Basta ter oportunidade de uma conversa e vem aí o defeito de um, o defeito de outro é que vem à tona. Passou, acabou. Se não foi um divórcio, uma separação de um namoro, tem uma frase que diz que um amor se cura com outro amor, não é isso? Então, nada melhor do que a gente praticar isso. Não tem por que nós ficarmos choramingando por uma separação, mas nós gostamos de nos sentir vítimas, como nós vamos ver. Muitas vezes, ficamos curtindo um fracasso profissional e não partimos para outra mudança. A morte de alguém querido, o Espiritismo nos ensina bem, mas os nossos irmãos lá fora não. Eles não sabem um pouquinho que seja daquilo que nós aprendemos em relação à morte. Então nós não temos que ficar sofrendo. Claro que a saudade vai permanecer, mas nós não devemos estar lastimando o fato que vai acontecer com todos nós.
Portanto, a lista seria interminável. Por isso nós dizemos que problemas do passado devem lá ficar. Se ainda estamos amarrados às desgraças de outrora, é porque as transformamos em desculpas para não agirmos. Isso é muito comum no ser humano. Ele não quer sair daquela zona de conforto que ele tem. Então ele fica se lastimando sempre. Como vai, fulano? Aí vem um rosário de tantas e tantas reclamações, não é? Então são desculpas que nós vamos arranjando para nós mesmos. Por isso, ser a vítima e digerir diariamente o sentimento de pena acaba por ser mais confortável do que rasgar essas páginas e tomar as rédeas dos nossos dias. Por isso nós desejamos que com o ano que passou, nós possamos enterrar essas memórias. Passado é passado. Nós sabemos disso. Não é? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Já derramou. Não tem por que nós estarmos chorando. Já passou. Por isso, assumir a responsabilidade das nossas culpas significa cortar as amarras, entregá-las a Deus e deixar brilhar a criatividade que há em nós. Nós falamos muito em Jesus, lemos o Evangelho, estudamos o Evangelho. Mas colocar em prática o que ele nos pede é muito complicado, é muito difícil. Mas ele deve ser, sim, o nosso modelo, que nós possamos segui-lo utilizando a liberdade de escolha que já conquistamos. Agradecer a ele por saber que teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias para continuar evoluindo. Não tem por que se lastimar. Se eu não conseguir ainda, ele vai me dar outras oportunidades. Se não, nesta vida, nós sabemos que nós vamos retornar para mais e mais burilamento. Portanto, ninguém conhece os mistérios da vida, nem o seu sentido definitivo. No entanto, para aqueles que desejarem acreditar em seus sonhos e em si mesmos, a vida é uma dádiva preciosa na qual tudo é possível. E dentro desse mundo de fantasias e magia, devemos guiar os nossos passos de acordo com a voz do coração. Esperança, fé e crença em coisas boas serão a bússola que nos conduzirá pelos caminhos certos na rota da felicidade e do sucesso. A vida não faz promessas. Nós é que determinamos para onde vamos. A vida não dá garantia, apenas o tempo para fazermos as escolhas e aprendermos com nossos erros. Se não ouvimos o coração, não crescemos. Se não crescemos, a vida perde sentido. O que ele nos diz é aquilo que prende a atenção. E a atenção determina o que deve ser feito. Portanto, vá sempre para onde seu coração deseja. E jamais contrarie essa vontade. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Muito obrigado.